Olá, terceiro ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos manter uma rotina de estudo, tá? Não vamos deixar acumular as atividades. Passei a atividade para vocês entregarem até o dia 13, né? Tanto pelo YouTube, que passa na gravação, né, nas videoaulas, quanto para quem também pega as folhinhas lá na escola. Mas teve gente ainda que não mandou, gente. Mandem, vamos interagir, vamos participar das aulas, tá? Qualquer dúvida, eu estou na plataforma no dia e no horário das nossas aulas para vocês tirarem qualquer dúvida, tá bom? Vamos lá. Esse ano é um ano importante, então vocês não podem deixar de estudar. Vocês não podem deixar acumular muita coisa, porque depois vai bater o desespero, vai ficar aquela loucura, você ter altas horas fazendo várias atividades. Mas por que, professora, a senhora está falando isso se a gente está, né, estudando em casa? Porque esse ano é o último ano de vocês. Esse ano é o ano do Enem. Esse ano é o ano da faculdade, é do vestibular, é do concurso militar, às vezes, que você vai fazer. É um ano que vai estar mudando o seu ciclo, né? Você vai estar passando por um novo momento, uma nova realidade, né? A maioria de vocês. E com base nisso, o que vocês fazem no final do ano, gente? Provas, né? Seja do Enem, seja da própria faculdade. E para que você venha fazer uma boa prova, você tem que entender as instruções que são passadas. Vocês têm que entender o que está sendo pedido. Vocês têm que entender o que está sendo abordado. Isso é para qualquer disciplina, seja na língua portuguesa, seja na inglês, espanhol, seja em geografia, seja em qualquer matéria. Se você não entende a pergunta, você não vai responder certo. Você pode até dominar o conteúdo. Ah, eu sei fazer expressões, mas você não entendeu que era para fazer expressões? Você não entendeu que era para fazer equações? Você não entendeu que era para montar um gráfico? Então, como que você vai fazer? Então, a gente tem que entender as instruções que está sendo passada para a gente. As provas normalmente, né, do Enem, do vestibular, da faculdade, normalmente são objetivas. Então, se você marcou X naquela questão errada, não tem aquele meio certo, né? Porque às vezes uma única palavra está mudando todo o contexto que daquela resposta. Então vocês têm que ter cuidado, tem que ter atenção, tem que ter foco, tem que ter objetivo, tem que ler entre linhas, tem que ler o primeiro texto, dentro do texto, tem que ler o primeiro plano, tem que ler o segundo plano e às vezes até o terceiro plano. Vocês têm que ler todo o contexto, toda a situação. Não tentem se livrar da prova, não tentem se eliminar logo, eu vou passar essa aqui logo e vou para outra. Não, façam com calma, tenham cuidado, né? Mas para que você venha a fazer uma boa prova, para que você venha tirar uma boa nota, para que você venha ter um bom resultado, não é à toa. Você tem que juntar várias coisas. Você tem que juntar conhecimento coletivo, você tem que dominar conhecimento social, conhecimento de política num todo, né? Da situação que está acontecendo no momento, do que aconteceu lá atrás, do que pode acontecer lá na frente. Você tem que estudar o quê? Todo o contexto, toda a situação. Tudo. Tem que ler revista, tem que ler jornal. Professora, mas aí é complicado, mas tem as partes, tem os jornais online, entendeu? Tem os livros online, tem o book livro, né? Acho que é isso o nome. Vocês podem baixar em PDF. Tem várias formas de vocês terem o conhecimento, né? Até o próprio Face, até o próprio Twitter, até o Instagram também é um conhecimento. Tem várias pessoas que publicam coisas maravilhosas, né, neles. Então, assim, vocês têm que interagir, vocês têm que associar e pegar o máximo de informação. Então, significa, professora, que eu tenho que ficar na frente da televisão pegando tudo que está sendo falado? Não, porque às vezes nem tudo que está sendo passado pela televisão é verdade, é real, né? Aquilo ali às vezes é para vender uma marca, para vender um produto, para passar uma informação sobre alguma coisa. Então, assim,
Nem tudo é 100% aquilo que está sendo dito. É o mesmo do texto. Você tem que ler entre as linhas, você tem que observar por trás daquilo, por que está sendo falado, por que aquela intenção de falar assim, por que a gente está agindo dessa maneira, por que está sendo passado essa informação para a gente. Tudo isso é importante. Vocês têm que ter uma memória boa, uma memória fotográfica, uma memória de conhecimento de imagem, uma memória. Porque quando vocês me perguntam como que se escreve essa palavra e eu não falo para vocês, porque eu quero que vocês procurem no dicionário, porque aquela memória fotográfica que você fez em cima daquela palavra, você não vai esquecer. E quando eu falar o significado daquela palavra, minutos depois eu posso te perguntar que você não vai lembrar mais. Por quê? Você não teve o trabalho de pesquisar, você não teve o trabalho de buscar. Eu te falei, resolveu aquele teu momento e logo em seguida você o quê? Acabou esquecendo. E é normal, acontece com qualquer um, tá? Vocês têm que ter o quê? A experiência de vida de quê? De participar da interação da família, né? De saber o que está acontecendo. Ah, não quero ver nada não. Ah, eu só vou ver Netflix, eu só vou ver filme disso, só vou ver filme daquilo. Assistam documentários, assistam filmes diversificados, não prendam em um único gênero, não fique focado em apenas uma situação, né? Tentem buscar respostas, né, para tudo, tentem achar algum valor, alguma coisa de boa, sempre em alguma coisa, sempre tem o seu lado bom, sempre tem, às vezes também, nem sempre, né? Às vezes também tem um lado ruim das circunstâncias, das coisas. Então vamos tirar coisas boas, né, de tudo que a gente está vivendo, principalmente desse momento crítico, né? Desse momento tenso que a gente está vivendo. Professora, a senhora falou 6 minutos e não entrou na matéria. Entrei? Claro que entrei, porque é o título. Para entender instruções. Você tem que entender tudo que está sendo o quê? Abordado. Como que você faz isso? Explorando nova possibilidade. Como que você faz isso? É preciso saber ler para fazer a diferença. Ler não é só apenas decodificar. Você tem o quê? Que compreender. Porque decodificar é você o quê? Juntar uma palavrinha com a outra, C com A, K, S-A, SA. Junta tudo, casa. Só que é o caso o quê? Casa cheia, casa alagada, casa bonita, casa com telhado, casa de laje, casa de alvenaria. Olha só a construção que pode gerar, olha só o contexto. Então você tem que fazer o quê? Você tem que compreender o que está sendo passado, você tem que compreender o que está sendo informado. Aí vocês podem observar nessa imagem aí, que eu tirei do livro de vocês, lá da página 36, que tem uma placa falando: Bem-vindo à terra dos cegos. Se você tem um olho, é rei. Aí você pode ter 2 perguntas para mim. Professora, para que tem uma placa num local onde só tem cegos? Porque pode aparecer uma pessoa que ela é deficiente visual apenas de um olho. Não necessariamente dos 2. Ou que aí também a pessoa pode ser cega o quê? Para os conhecimentos, para as informações. É o que acontece nessa tirinha, nessa informação que a gente vai ler agora. Por quê? Porque no pensamento dele, né, porque aquele balão é de pensamento quando tem a bolinha, não é de fala, ele pensa, nessas horas eu gostaria de ter aprendido a ler. Porque ele olha para a placa e não consegue identificar. Provavelmente ele está fazendo o quê? A codificação. Ele está vendo o quê? Palavras ali, né, mas que ele não consegue compreender o que está sendo dito. Porque ele perdeu a oportunidade de fazer a leitura. Então ele consegue ficar de forma diferenciada dos demais? Não. Ele vai ser igual aos outros, que é cego o quê? Dos 2 olhos. Né? Professora, e como que a senhora sabe que ele é cego? Nós temos que ver o quê? O todo. Todos eles estão com bengala. Ah, mas pode ser idoso. Ok, pode. Mas esse óculos escuro, bem preto, nessa tira que está preta e branca. Então, isso aí está informando o quê? Que ele não está conseguindo ver. Não é que está sol não, tá, gente? Não é que está aquele sol de 40 graus e eles estão utilizando um óculos. Não, não é bem assim. Então, vocês têm que fazer o quê? Fazer toda a leitura. Não esperar acontecer. Ele falou naquele momento, nossa, como era bom, seria bom se eu soubesse ler. Mas aí já é tarde, porque ele já, né? Já chegou numa idade avançada. Não que é tarde para aprender, não é isso. Mas naquele momento para ele, como que ele vai aprender a ler se todos ali
são cegos. Se ele pudesse ver, ele poderia ser considerado o quê? Um rei ali, porque ele poderia estar o quê? Auxiliando os demais, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com tudo. A gente tem que ter cuidado com o que está sendo perguntado, com o que está sendo abordado. Não pode deixar passar nada. Leiam com calma sempre todas as atividades, tá bom? Vamos agora para dar sequência ao estudo. Regência verbal, parte 1. Vamos lá. É o processo que estabelece uma relação entre o verbo, termo regente, e seus elementos dependentes, os que são regidos. O termo regente é o complemento. Dependendo dos sentidos que queremos construir, os verbos podem vir acompanhados por objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, e adjuntos adverbiais. Professora, não sei mais o que é isso não lembro mais nada. Então vamos lá. Objeto direto, gente, é aquele que é o verbo, né, que não precisa de um complemento através do quê? De uma preposição. O objeto direto é aquele que precisa com o auxílio do quê? Da preposição. Objeto direto e indireto é aquele que o verbo ele precisa de um complemento, porém um sem a preposição e o outro com a preposição. E adjunto adverbiais, ele é o que, gente? Ele modifica o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, tá? Então, vocês têm que lembrar desse conteúdo. Ai, professora, eu não lembro. Ai, professora, eu não sei. Eu dei a dica, né? Mas vocês podem estar, né, lendo lá na página 41 do livro de vocês. Nós vamos estar agora abordando 4 verbos, tá? Que eles podem, ora, ser verbos transitivos, indiretos, ora, transitivo direto, ou indireto, ou intransitivo, ou sendo transitivo direto e indireto, os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. No primeiro verbo, gente, aspirar, ele pode ser colocado de 2 maneiras. Aspirar, de aspirador de pó, que é aquele que não precisa do complemento através da preposição, ou aquele de almejar, que é aquele que precisaria o quê? Do complemento da preposição. Então, você tem que analisar a frase. Você não vai poder pegar somente o verbo sozinho e já classificar. Você tem que ver o sentido dele, o contexto dele, a mensagem que está sendo passada, tá legal? Já o verbo visar, ele pode ser utilizado tanto como direto ou como indireto. Ele é direto quando ele pode ser o quê? Mirar, né? Quando é aquilo que você quer apontar ou dar visto. Quando ele precisa de complemento através da preposição, é quando ter vista ou objetivar. É o mesmo caso de desejar também, né? É ter objeto, aquilo como um desejo, né? De conquista. Então, você também não vai poder pegar o verbo isoladamente e apenas o classificar. O proceder, ele pode ser intransitivo ou ele pode ser indireto, né? Que precisa da preposição. Depende muito do que está sendo o quê? Colocado na oração, na frase. E o obedecer, ele é aqui somente da forma o quê? Indireta, que é aquele que precisa o quê? Da preposição, que é aquele o quê? De desacatar, ou no caso de obedecer, de estar acatando, né? De estar concordando com aquilo que está sendo o quê? Colocado, que está sendo posto. Professora, é difícil memorizar isso? Não. Por que não é difícil? Vou dar uma dica. Vocês têm que ver o contexto. Tem que ver o que está perguntando. Então, vamos lá analisar a primeira frase, né? Só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Desde jovem, aspirava ao cargo de prefeito. Então, ele aspirava de aspirador de pó? Não. Ele aspirava de desejar. Então, aqui, ele tem necessidade de ter o quê? A preposição, no caso, a. Esse a aí não é artigo, ele é preposição. Já na segunda frase, do próprio verbo aspirar, só como referência, tá, gente? Ele tá aqui. Aspirava o ar com sofreguidão. Então, significa que ele estava o quê?
aspirar, ou aspirava-o com sovrigão. Então, ele estava tendo sofrência em estar aspirando, de estar segurando aquele aspirador pesado, né? De estar o quê? De estar sugando aquilo, de estar levando para dentro, né, do ser, daquela situação. Então, nesse caso, não teria necessidade da complementação do quê? Da preposição. Nesse caso, o, ele é o quê? Ele é artigo, né? Ele está sendo aí um artigo o quê? Masculino, né? Do a. Então, a gente tem que ter a análise da frase e não pegar de forma isolada. Tem que sempre parar para analisar cada frase. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas no final, vocês vão sair aprendendo tudo, tá? Então, nós vamos agora passar para as atividades. Aqui é o outro, né, que eu já li com vocês, da página 42, tá? Para vocês quiserem dar uma lidinha novamente lá no livro de vocês. Quero que vocês exercitem e mandem para mim a página 37, apenas o número 62, a página 63 toda, enviar por e-mail, pode ser em anexo ou dentro da própria plataforma, até o dia 27 de abril, tá? A atividade da página 38, a interpretação do texto da página 38 até a página 41, até o número 76, e a interpretação do texto da página 42 até a página 45 também. Gente, não deixem de fazer as atividades, não deixem de participar da plataforma, tá? Eu vou estar na plataforma para estar tirando dúvida de vocês nos dias e horários de nossa aula, tá? Ou através do meu e-mail, que é michele.silva@cejfm.com.br. Estou com saudade de todos, não vejo a hora disso acabar, para a gente ter aquele contato, né? Aquela conversa, aquela troca de informações, né? É um momento difícil, mas é um momento necessário, né? Para a gente estar se resguardando, né, para um bem maior, né, para uma formatura no final do ano, né, para os alunos mandarem mensagem que tirou tanto na redação, que tirou tanto, que conseguiu entrar numa faculdade, seja ela pública, seja ela privada, não importa, mas é mérito de vocês. Espero que isso passe logo, que nosso encontro seja breve, logo, logo. Ah, outra coisa, tá vendo aqui essa imagem na lateral da parte da atividade? É só para vocês não esquecerem. Separem sempre um lugar para vocês estudarem, tá? Sempre utilizem o fone para vocês poderem estudar as videoaulas, para poder não o barulho externo, né, atrapalhar o estudo de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Estou com muita saudade mais uma vez, não canso de falar, né? É um momento difícil, mas como eu falei, é necessário. Espero que nosso encontro seja breve. Beijos. Até breve. Tchau, gente.